Então, nessa ação penal 502.365, depoimento da testemunha Pedro José Barusco Filho. Excelência, eu vou apresentar a contradita também, com os mesmos fundamentos já conhecidos desse juízo, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Certo. Fica registrada a contradita e fica indeferida nos termos das decisões anteriores. Senhor Barusco, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo e também consta aqui que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público. É isso mesmo, senhor Barusco? Sim, sim. Senhor Barusco, por conta tanto dessa sua condição de testemunha como dessa sua condição de ter feito esse acordo de colaboração, eu vou advertir o senhor que o senhor tem um compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor é processado por falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo. Certo? Correto. Senhor Pedro Barusco, restou aqui determinado pelo juízo que depoimentos que o senhor teria prestado perante esse juízo anteriormente, em particular, 2 depoimentos que o senhor prestou em ações penais que tinham no polo passivo, entre outras pessoas, o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seriam aproveitados nesse processo para evitar a repetição de perguntas idênticas. Eu indago ao senhor, o senhor teria alguma coisa a retificar em relação àqueles seus depoimentos anteriores que o senhor prestou nessas ações envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não tenho, não. Nenhuma observação. Nenhuma retificação, então, a ser feita? No momento, não me lembro de nenhuma retificação. Ainda não encontrei nada que não tivesse sido corretamente informado. Certo. Dito isso, então, eu vou passar aqui a palavra ao Ministério Público Federal para as perguntas complementares. Boa tarde, senhor Barusco. Boa tarde. Senhor Barusco, nesses depoimentos que o senhor acabou de ratificar, o senhor narrou a existência e funcionamento de um cartel de empreiteiras que atuavam na Petrobras. O senhor confirma que as empresas OAS e Odebrecht faziam parte desse cartel de empreiteiras? Bom, eu nunca participei de uma reunião deles. Até onde eu sei, essas 2 empresas faziam parte desse grande cartel, né? Agora, eu não tenho nenhum documento, nunca participei de uma reunião. As evidências que eu mostrei, né, foram resultados de licitações, assim, onde as empresas sempre participavam em bloco e dividiam alguns pacotes, ou seja, tive algumas evidências, né, mas eu nunca participei de nenhuma reunião do cartel, tive algum documento do cartel. Certo. O depoimento que o senhor já prestou, senhor Barusco, está nos autos, no evento 2, anexo 48. O senhor relatou que os principais contratos no âmbito da diretoria de abastecimento que ensejaram o pagamento de valores a título de propina na diretoria de serviços foram os contratos de grandes pacotes das obras da Renest, do Comperj, Replan, Refap, Reduc e Repar. O senhor confirma esse depoimento do senhor? Sim. Nesse mesmo depoimento que o senhor acabou de ratificar, o senhor também referiu contratos em que houve acerto de propinas. O senhor, inclusive, apresentou uma tabela, né, que está nos autos, no evento 2, anexo 99, e nessa tabela estão referidos os contratos do consórcio Renest-Conest para a implantação de UHDTs, UGHs e UDAs. O senhor confirma que houve esse acerto de propinas decorrentes desses contratos? Houve a combinação, sim. O senhor se recorda dessa planilha, senhor Barusco, que o senhor apresentou por ocasião do seu acordo de colaboração? Me recordo. Eu não estou com ela em mãos, mas eu me recordo. Certo. Então, nesses casos que estão aqui descritos nessa planilha, o senhor recorda que houve o acerto de propina com relação aos contratos? Sim, essa planilha, tá? Ela foi feita durante, né, no período da minha colaboração, acho que foi novembro, dezembro de 2014, né?
E a gente tem que ver como é que eu fiz essa planilha. Eu peguei todos os documentos de contratação, né, desses pacotes aí das refinarias e coisa, e fui pela memória lembrando quais os que tinha havido combinação de propina ou não, e fui montando a planilha. Então, assim, alguma imperfeição, alguma, vamos dizer assim, algum valor, algum percentual um pouco diferente, isso pode ocorrer. Mas até, por exemplo, estou já prestando depoimento há quase 4 anos, né? E eu não achei nenhuma discrepância grande nessa planilha, né? E não tive que retificar a planilha também, né? Então, eu ratifico, né? Tá certo. Nessa planilha, senhor Pedro, na parte em que fala do consórcio Anest-Conest, referente ao Odebrecht e ao OAS, constam os nomes de Rogério Araújo e Agenor Medeiros. Eram essas pessoas que o senhor tinha contato relativamente às empresas Odebrecht e OAS? Sim. Mais especificamente com relação a essa ação penal, senhor Barusco, referente ao consórcio TUC, Utilidades da Odebrecht e UTC, em depoimento prestado anteriormente, o senhor Ricardo, que está nos autos, o senhor Ricardo Pessoa afirmou que ficou encarregado de pagar a diretoria de serviços nas pessoas de Vacari e do senhor Barusco. O senhor confirma que houve acerto de propina referente a esse contrato do TUC da Comperj? Esse contrato, ele merece assim, um detalhamento um pouco maior, porque é uma história longa. Ele nasceu, a gente já tinha feito vamos dizer, o projeto das utilidades do Comperj para serem construídos, né? Aí, num determinado momento, quando a gente já estava com todos os projetos prontos, a documentação pronta para ir para o mercado, para licitar as obras, né, a diretoria de abastecimento mudou a estratégia de operação dessas utilidades, né, do Comperj, passando ao invés de construir, né, esses pacotes todos de utilidades, ela falou que ela ia alugar, que ela ia comprar os produtos, ou seja, vapor, ar comprimido, né, e assim por diante, água e tal. Então, houve uma mudança de estratégia, né? E quando houve essa mudança de estratégia, nós começamos a trabalhar na estratégia nova, dando auxílio ao abastecimento, porque um contrato de aluguel, quem faria e quem fez efetivamente foi o abastecimento, entendeu? Se fosse construção, os contratos iam ficar na mão da área de serviços. Mas como eles estavam contratando operação, a licitação seria feita como foi feita pelo abastecimento. E foi exatamente no momento em que eu saí da Petrobras, tá? Eu não sei precisar exatamente as datas, mas esse contrato foi fechado quando eu já tinha saído, né? Então, o que havia? Havia aquela combinação implícita, né? Ou aquela expectativa de pagamento de propina naqueles contratos que estavam na engenharia, tá? E essa expectativa se passou para o outro contrato, mas não fui eu que, vamos dizer assim, que conduzi a parte final, né, da contratação desse consórcio. Certo. Outro contrato do Comperj, senhor Barusco, o Pipe Rec, que foi vencido pelo consórcio da Odebrecht e da UTC. Com relação a esse contrato, o senhor se recorda se também houve o acerto de propina e com quem que foi tratado? Olha, acerto houve, tá? Mas eu não recebi em cima desse contrato, porque eles começaram a pagar bem para frente. Esse contrato demorou, sei lá, mais de um ano, a partir do momento que se terminou a primeira licitação, né, que vieram preços elevados, se fez rebide, se renegociou, se fez todo tipo de tentativa para se encaixar, né, o valor do contrato dentro da expectativa, né, do orçamento da Petrobras. Então demorou muito tempo, né? Agora, existia aquela também, que eu digo, aquela combinação implícita da propina, tá? Mas eu não recebi, eu pessoalmente, porque quando isso começou a ser pago, eu já tinha saído da Petrobras, tá? Com
relação à empresa Odebrecht, senhor Barusco, de forma bem objetiva... Desculpa? Com relação à empresa... Qual empresa? Com relação à empresa Odebrecht, de forma bem objetiva, senhor Barusco, como eram feitos os pagamentos das vantagens indevidas? Olha, no exterior, em depósitos em contas no exterior. Passava para o senhor Rogério acho que eu usei uma ou duas contas praticamente com a Odebrecht e ela depositava esses valores nessas contas offshore. Certo. Em relação à empresa OAS, senhor Barusco, no seu termo de colaboração complementar número 2, o senhor relatou que recebeu vantagens indevidas referentes ao contrato do gasoduto Pilar e Pojuca. O senhor confirma? Desculpa, eu não entendi. Qual o contrato? O gasoduto Pilar? E Pojuca. Pilar e Pojuca? Eu acredito que sim, né? Porque a OAS tinha vários contratos, né? Eu lembro que o principal era o do SEMPES, mas o gasoduto Pilar e Pojuca, sim, recebi. O do SEMPES, do gasoduto Pilar e Pojuca, porque tinha um grupo de contratos, eu não sei exatamente, precisar, seguramente todos, né? Assim, os contratos que tinham, os que não tinham, né? Mas o do SEMPES, esse Pilar e Pojuca, com certeza tinha. Certo. Esse contrato Pilar e Pojuca tinha como contratante a empresa transportadora associada de gás, TAG. Qual era a relação dessa empresa com a Petrobras? E o que motivou esse pagamento de propina no âmbito da diretoria de serviços? Olha, o TAG, né, porque era muito comum, por exemplo, são contratos grandes, né, de grande volume, né, de grande investimento e de duração também, às vezes 3, 4 anos, 5 anos, porque não é só o contrato, entregar a obra, depois tem a pré-operação, suporte, então o contrato ele é longo, né? Então não raramente, ou até era muito comum, né, essas empresas formarem consórcios e às vezes fazer até uma empresa, né? Essas empresas do consórcio fundarem uma empresa. Eu acho que esse é o caso da TAG, né? Mas isso aí não tinha muita interferência com a questão da propina, não. A propina normalmente era tratada com as empresas, os representantes das empresas, vamos dizer, raízes, né? Ou seja, as empresas, não era o representante da TAG, sei lá, um nome fantasia de uma empresa feita por essas empresas que ganham o contrato. Certo. O senhor se recorda se essa licitação ela foi conduzida na diretoria de serviço, senhor Barusco? Essa da TAG? Do gasoduto Pilar e Pojuca. Sim, foi. Certo. Outro contrato que está em objeto da presente ação penal, senhor Barusco, é o contrato consórcio Gazan GLP Duto Urucu-Coari. Consta aqui da planilha também, que eu já mencionei, o senhor já disse que se recorda. Nesse contrato, então, pela planilha que o senhor apresentou, teria havido acerto de propina. Sim. O senhor se recorda se esse acerto de propina, essas vantagens indevidas, incidiam também nos aditivos contratuais? Olha, eu não sei informar. Normalmente não incidia. Quer dizer, teoricamente incidia, mas na prática não se pagava. Né? Ainda com relação ao OAS, senhor Barusco, também que o senhor já mencionou, o consórcio Novo SEMPES, né? Consta aqui também dessa mesma planilha que o senhor que já foi referida. Nesse contrato, então, também houve acerto de propina. Sim. Nesse caso específico do consórcio Novo SEMPES, senhor Pedro, consta aqui ao lado, na planilha, a anotação de Mário Góes. Nesse caso específico, então, foi Mário Góes que operacionalizou os pagamentos de propina? Não. O Mário Góes era o meu representante, né? Ele recebia da OAS, né? E ele passava para mim. Certo. Ele que não operacionalizava o recebimento da propina direcionada ao senhor e outros agentes públicos.
A mim e ao Renato Duque. O senhor sabe quais eram as contas que o Mário Gauss operava no exterior para viabilizar o recebimento de propina para o senhor e para o Renato Duque? Eu me recordo de uma, como é que chamava? Como é que eu vou esquecer? É tão falada, sabe, em todos os autos, documentos, estou esquecendo o nome dela agora. Tá me fugindo o nome, doutora. Mas apareceu muito nos autos. Se a senhora tiver o nome, eu posso confirmar. Eu não estou me recordando. O senhor se recorda da empresa Rio Marine e das contas Maranelli, PHAD? Não, agora lembrei. Maranelli, correto, era uma delas, né? E a FAD, né? FPHADE. Essas duas contas ele utilizava para fazer os pagamentos para mim e depois eu acertava as contas com o Renato Duque. Correto. A Rio Marine não, a Rio Marine era a empresa do Romário, ele tinha a empresa dele que trabalhava no mercado bastante. Então da Rio Marine eu não recebi nada, era uma empresa dele. Consta dos autos em um documento que foi entregue pelo senhor no seu acordo de colaboração, senhor Barusco. Está no evento 2, anexo 99.